Então, o tema escolhido para a gente falar hoje é o essencial e o supérfluo, um olhar espírita sobre o consumo. Esse tema é um tema que, desde Kardec, né, ele é bem atual. Ele é necessário para a gente pensar essa nossa relação com o consumo, principalmente quando a gente entende esse consumo de uma forma mais ampla, porque a gente está acostumado, e isso muito lá da época de Kardec, né, da gente entender consumo só com aquilo que a gente compra, e normalmente coisas bem materiais, né, roupa, Infelizmente. um relógio, um bem material mesmo, né? Então a gente geralmente associa essas coisas que são facilmente identificadas muitas vezes como supérfluo. Mas a gente não olha para o consumo como, por exemplo, alimentos. A gente não olha para o consumo, muitas vezes, como itens de beleza, desse olhar sobre corpo. A gente não olha para o consumo, a gente não entende, né, normalmente o consumo como o consumo da internet, o consumo da informação, o consumo, o tempo que a gente fica em redes sociais, as comunidades que a gente participa nas redes sociais. Então, a gente muitas vezes, a gente não para pensar tudo que está envolvido nessa questão do consumo. E a gente também não pensa que quando a gente consome alguma coisa, especialmente informação, né, internet, são as coisas da atualidade, a gente acaba, tanto por nós, quanto por influência, quanto por algoritmo, a gente acaba olhando sempre para as mesmas coisas. A gente acaba consumindo muito de algumas únicas coisas que são aquelas que a gente também que nos agradam, então a gente acaba permanecendo ali e a gente perde um pouco do olhar para o mundo, esse olhar abrangente, esse olhar espírita que a gente quer ter, né? E a gente fica naquela de consumir mais e mais e mais. Então, a gente vive numa época que é marcada pelo excesso, a gente tem excesso de informação, a gente tem muito acesso à informação e a gente se sobrecarrega com essa informação que a gente tem diariamente, de todos os lados, né? A gente tem um excesso de estímulos, a gente tem esses desejos, são multiplicados a cada instante, a gente vê, tem acesso a essa informação, então a gente está o tempo inteiro vendo coisas que a gente gostaria de ter, que a gente acha que é bonito, é bacana, que vai dar conforto, e isso acaba gerando um excesso de desejos, de ansiedade. A gente está sempre insatisfeito porque a gente olha o do outro, a gente vê o que o outro está consumindo, né? Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, e isso acaba gerando muita ansiedade mesmo na gente, gera um vazio, uma insatisfação crescente. E às vezes isso não é nem muito perceptível. E aí vem realmente a doutrina espírita nos chamar a atenção para nos dar uma visão mais profunda do que nós estamos fazendo aqui, do espírito imortal que nós somos, nos convidando a olhar de uma maneira diferente, né? Ou seja, a gente está consumindo para viver ou a gente vive para consumir? A gente trabalha para consumir, para acumular, para ter mais, né? E o que que realmente a gente precisa para ser feliz? Então, é isso, são esses pensamentos que a gente vai tentar, essas reflexões que a gente vai tentar construir no decorrer do estudo, nos apoiando, é lógico, na doutrina espírita. Então, o que que é essencial, o que que é supérfluo? Essa questão ela é bem abordada diretamente lá no Livro dos Espíritos, nas questões 711 a 717. Então, é um tema antigo, mas atual, né? Kardec, lá na pergunta 711, ele faz a pergunta e os espíritos respondem que o uso dos bens terrenos é um direito de todo ser humano. Então, a gente pode consumir, né? E esse direito ele é consequência da nossa necessidade de viver. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma saúde cada vez melhor, a gente precisa viver também, né? A gente não quer só o essencial aí, ele não pode ser também entendido como um nível
tão básico que é comer, dormir, né? Acordar, comer, dormir. Não, a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa de arte, a gente precisa de vivenciar a natureza. Então, é uma consequência da necessidade de viver. E lá na 712, Kardec ele faz essa pergunta, mas a gente é atraído para aproveitar esses bens materiais, né? A gente tem essa atração, a gente tem esse desejo. Lá atrás, imagina hoje que a gente tem as redes sociais, tem a internet que estão ali alimentando esse nosso consumo. E ele diz que é isso mesmo, né? Os espíritos falam isso é para instigar o cumprimento da nossa missão e para a gente experimentar, desenvolvendo a razão, desenvolvendo a ciência, a inteligência, para que a gente possa nos preservar, mas a gente tem que se preservar também desse excesso que a gente comete. Então, a gente pode usar os bens terrenos, a gente pode usar aquilo que nos traz conforto, o que a gente não pode é abusar. Então, ele diz que há um limite do necessário. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são consequência da transgressão à lei de Deus. Então, a gente pega esse limite aí do necessário, que é difícil a gente encontrar, né? Quando a gente vai tendo acesso às coisas, a gente vai podendo adquirir as coisas, mas a gente sabe que esse excesso muitas vezes causa doenças, enfermidades, até a morte, até suicídios, né, em decorrência desse excesso de informação, desse excesso de consumo que a gente tem visto dessa maneira geral. E aí ele pergunta exatamente isso: como que pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, é claro que é muito difícil a gente estabelecer esse limite, né? Quando a gente está nesse ambiente todo propício, todo que nos empurra para esse consumo do que não é apenas necessário para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, é difícil. Então, por isso que muitas vezes isso é através da nossa experiência mesmo, da nossa reflexão. O necessário, então, é aquilo sem o qual a gente não pode viver com dignidade e equilíbrio. Então, a gente ainda está dentro, está pegando trechos dos livros dos Espíritos para a gente entender, tentar estabelecer esse limite, tentar entender o que realmente é necessário e supérfluo. Então, é aquilo sem o qual não podemos viver com dignidade e equilíbrio. É o mínimo que sustenta a vida com saúde e propósito. Então, é preciso estar incluído ali a gente ter um propósito, né? Não é apenas sobreviver, é viver, é participar do mundo, é ter acesso às coisas, né? O supérfluo é tudo aquilo que ultrapassa essa necessidade. Esse supérfluo, ele não é condenado também, né? É claro que a gente tem supérfluos e isso também faz parte do nosso dia a dia, do nosso conforto, do nosso bem-estar. Mas quando ele passa a dominar a nossa vida, quando a gente não consegue viver sem ele, quando a gente precisa dele e a gente ultrapassa esse limite no sentido de machucar alguém, de oprimir alguém por conta da gente manter esse supérfluo, então isso vai ser uma causa de sofrimento, né? Então a gente precisa traçar esse limite das nossas necessidades, lembrando que o ser humano, por natureza, ele sempre quer mais, né? E isso torna-se muitas vezes até viciante. A gente se vicia de todas as formas, até em consumir por excesso, né? E muitas vezes a gente acaba criando necessidades que não são, de maneira nenhuma, reais. Então, o que é necessário para um pode ser supérfluo para outro também, né? Isso é claro, a gente não deve julgar nesse sentido, cada um que vai saber de si, vai refletir sobre os seus hábitos de consumo, isso vai depender da consciência, do momento evolutivo e das condições de vida, né? A gente está imerso no nosso mundo, no nosso tempo, na nossa cultura, isso influencia aquilo que os nossos desejos, aquilo que a gente quer consumir, mas a gente tem que ter isso consciente também, de que a gente, Kardec e no Livro dos Espíritos, eles falam, a gente fala o tempo todo da influência que a gente tem do plano espiritual, né? Dos espíritos no nosso dia a dia, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E hoje, com o avanço, né, das redes, da internet, a gente tem essa influência, é claro, ela vai sempre existir, que a gente procura
manter um nível de pensamento elevado para que a gente se conecte com os espíritos amigos. Mas a gente tem toda essa influência também, que a gente é do mundo inteiro, é a todo instante, é a todo minuto também, não é? No nosso dia a dia. Então a gente precisa buscar esse nosso bem-estar, buscar um bem-estar geral também. Então a gente refletir o que que a gente pode fazer para diminuir o fato de uns terem tanto e outros terem tão pouco, né? Diminuir essa desigualdade. É claro que isso não tem um limite absoluto, a gente não consegue definir o que que é necessário, até porque isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente tem que ter consciência de que a modernidade ela vai criando essas necessidades também, né? A gente costuma também associar muito com a questão do celular. Hoje a gente pensa como é que a gente conseguia viver sem celular, né? Como é que a gente conseguia ter assim um certo controle sobre os filhos, sobre os nossos pais mais idosos, controle que eu estou dizendo assim no bom sentido, né? Da gente estar ali para poder ajudar no mundo de violência. Então, como é que a gente se virava, né? Numa viagem sem celular, sem o GPS? Então, é difícil de a gente imaginar. A gente tem, isso é bom, isso é o nosso futuro. A gente só tem é que sempre pensar é, que isso satisfaça a gente, não a gente vire um escravo disso, né? A saúde também é outra questão. Hoje a gente tem vacinas, tem remédios, e antigamente a gente não tinha, e então isso virou necessário, né? Não é supérfluo você ter acesso à saúde. Então, a gente vai definir esse necessário e supérfluo de acordo com o nível de discernimento espiritual de cada um, com a nossa consciência, o momento evolutivo de cada um, o estágio de desenvolvimento moral do espírito e as condições de vida, o contexto material e social que a gente vive, que vai influenciar nessas nossas necessidades e no que é supérfluo. Bom, então antes quando da gente avançar, a gente já cabem algumas perguntas, né? Que são simples, são bobas, ali tá quantas roupas a gente tem que não usamos, mas a gente pode fazer esse exercício para tudo aquilo que a gente consome. Então, se a gente tem armário cheio, a gente tem sempre aquela sensação de que não tem nada para vestir, que não tem nada para comer, muitas vezes porque não tem aquele, né, o docinho lá, o supérfluo do docinho, ou aquele ultraprocessado que a gente já sabe que faz mal. Quantas coisas a gente não compra por impulso, a gente não consome por impulso, quantos tipos de programação, quanto tempo a gente fica ali rolando o dedo, né, dando likes e coraçõezinhos para coisas que não valem a pena, que não deveriam ser divulgadas, fake news, tudo isso é consumo, né? E a gente tem que ter essa consciência. Quantas vezes a gente não busca o consumo como uma compensação emocional? Né? Eu mereço, eu trabalhei tanto, eu mereço beber, eu tenho direito de consumir, de comprar, de comer alguma coisa melhor, né? Então a gente fazer esse equilíbrio. E a doutrina ela não vai condenar o conforto, não vai condenar esse próprio merecimento que a gente se dá, né? Se auto dá da gente ter cumprido uma tarefa, mas a gente precisa ter o equilíbrio aí, né? A arte de viver bem sem se tornar escravo das coisas. E aí, quando a gente consome demais, quando a gente fica nesse consumo, nessa necessidade de comprar, e assim, é claro que a gente sabe que o comprar, o ter as coisas, ele traz uma felicidade, né? Ele traz uma satisfação de você poder estar fazendo aquilo. Mas essa satisfação, ela normalmente é muito rápida, é muito fugaz, e você acaba ficando muito preso à matéria e deixando de lado as coisas que fazem bem ao nosso espírito, que nos trazem realmente a felicidade. Então, acaba sendo esse apego excessivo à matéria, acaba sendo um obstáculo à nossa evolução, não é? Quando o espírito se prende ao mundo espiritual, ele passa a valorizar o ter, em detrimento do ser, confundindo posse com identidade. E a gente sabe que posse é passageiro, a gente não leva nada quando a gente desencarna, né? Então tem uma felicidade quando a gente tem, mas ela muitas vezes é fugaz.
Investir no passageiro. Quando a gente se prende ao mundo material, a gente está investindo naquilo que passa e que a gente não consegue deter. Então, a gente tem energia e tempo dedicado às coisas que não duram, em vez de a gente estar investindo o quê? Em memórias, em estar junto com a família, por exemplo, nessa felicidade verdadeira, em ajudar alguém, em estar conversando, trocando ideias com as pessoas que a gente gosta, né? Nós temos uma amiga que ela é até americana, e uma vez ela falou uma coisa para gente que eu levo isso também na minha vida, porque ela ficava muito aqui na nossa casa e a gente, o carro estava velho, a cozinha estava velha, detonada, e a gente nunca fazia reforma, não trocava de carro, não pegava os bens materiais, porque a gente sempre valorizava mais fazer uma viagem com a família. E aí, uma vez conversando com ela, ela falou: Paula, quando daqui a uns anos, ninguém vai lembrar quando você comprou a geladeira. Ninguém vai falar, poxa, que legal aquele dia que a gente comprou a geladeira nova, né? Mas a gente vai falar que legal aquele dia que a gente passou naquela viagem, que a gente estava junto na praia, que a gente foi junto ao cinema, que a gente conversou. Isso vai ficar com a gente. Então, é uma felicidade muito mais duradoura, né? Que a gente tem essa experiência da família toda, quando a gente se encontra, a gente lembra, não lembra nunca realmente de nada material, mas lembra dessas memórias que a gente construiu juntos. E a gente também, quando se prende ao mundo material, a gente acaba esquecendo a nossa missão, a gente perde essa vista da felicidade, da verdadeira finalidade que a gente tem, que é da evolução moral e da felicidade para a gente e para todos, né? Eu também lembro sempre de um professor que falava assim, professor de direito, né? Ele falava, olha, felicidade sozinho, você pode ser feliz sozinho, sim, mas a felicidade junto é muito mais gostosa, é muito mais duradoura. Então, a gente quer que todo mundo seja feliz junto com a gente. Então, de compartilhar é a melhor coisa. Quais são as consequências, então, desse apego material? Os impactos emocionais e psíquicos, a gente fica com essa ansiedade constante, a gente está sempre buscando mais, nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, com o presente, a gente tem medo de perder. Se a gente tem muito, a gente vê esses exemplos acontecerem, né? A pessoa fica já sofrendo antecipadamente se um dia ela não vai ter acesso àquilo, se um dia ela não vai ter a posse que ela tem hoje. E isso, coisas grandes e coisas pequenas também, né? Comparação com os outros, a gente está sempre comparando em vez da gente valorizar o que a gente tem, o nosso próprio caminho. E isso gera uma insatisfação crônica, a gente nunca é suficiente, sempre falta algo. E aí a gente volta para aquilo que a gente ouve muito hoje em dia também dos psicólogos, da gente estar presente naquele momento que a gente está vivendo, da gente agradecer, da gente ser grato, valorizar pelo que a gente tem. Isso é diferente da gente se acomodar, né? Da gente, não, então eu vou ficar aqui com o meu simplesinho, só isso daqui. Não, a gente está evoluindo em todos os sentidos, inclusive em ponderação, em equilíbrio, em tranquilidade. E a gente corre o risco com apego de desviar da nossa missão espiritual, o tempo que a gente poderia estar usando no bem, no aprendizado, no serviço ao próximo, ele acaba sendo consumido por a gente estar sempre querendo adquirir alguma coisa, mantendo o que a gente já tem e desejando insaciavelmente sempre mais. Então, isso é um desafio realmente espiritual para a gente. A gente vive uma realidade diferente da época de Kardec. Os desafios espirituais de consumo, eles são enormes. A gente tem nova forma, tem intensidade, né? Instagram, as redes sociais estão cheias de perfis que nos atraem e que são bons da gente ver, né? A gente vê e isso é natural, é normal, isso distrai também, isso faz parte, mas a gente está falando de equilíbrio. Então, a gente ver certos perfis saudáveis, de viagem, de gastronomia, do que a gente gosta, é bom, mas a gente não pode deixar de sair, de conversar, de se interessar pela vida, porque a gente só está consumindo aquilo. E se sentir infeliz porque a gente não consegue ter aquilo que a gente está vendo.
Então, a publicidade constante é um desafio, a gente é bombardeado por mensagens que criam essas necessidades artificiais a todo momento. A gente tem as redes sociais e a comparação, essas plataformas, os algoritmos são projetados para estimular, né, o desejo, a comparação. A cultura do ter para ser aceito, a identidade social passa a ser construída pelo que a gente possui e não pelo que se é. E a gente sabe que isso entre os jovens realmente é muito difícil, né? Se eu tiver mais, eu vou ser mais feliz, mas a realidade a gente sabe que é o contrário. Então, a gente precisa refletir, levar para essa população jovem, de alguma forma, essa conscientização, que é difícil para a gente, muitas vezes, né? É difícil para nós, adultos, quanto mais para a população mais jovem. A gente tem que lembrar também que o consumo, ele não é só um problema individual, ele gera consequências coletivas profundas para a humanidade e para o planeta. Então, a gente tem um impacto no planeta desse consumo, né? Esgotamento de recursos naturais, tudo que a gente consome, a gente está extraindo ali da terra, principalmente porque tudo vai precisar de água. Então, uma extração acelerada, além da capacidade de regeneração da terra, né? Aquela questão de que a terra tem um tempo para se regenerar. E a gente está sempre, nos cálculos que as instituições fazem, a gente está sempre chegando na capacidade máxima da terra antes do ano terminar. Então, a gente está sempre consumindo muito mais do que a gente pode. Isso polui também água, ar, solo comprometidos. A gente vê de qualquer chuva, a gente passeia pela cidade, a gente vê, né, no Rio de Janeiro, ali a quantidade de lixo, que é lixo residencial, né, nosso, que a gente descarta irresponsavelmente, que vai para os mares, e a gente vê aquela sujeirada, isso é fato. A questão do sofrimento animal, né, bilhões de seres sensíveis afetados por essa cadeia de consumo, e as mudanças climáticas, que a gente fala aí toda hora também, é assunto eh, de todo dia, diário, e que a gente vê as consequências dos desastres ambientais, que é esse desequilíbrio ambiental com consequências sérias para as gerações futuras. Então, não afeta só a gente individualmente, né? Afeta a humanidade e o planeta, é uma questão espiritual coletiva. Essa semana, por acaso, eu estava escutando um podcast, que eu gosto, aquele o assunto, com o convidado era um economista e um professor, ele era economista e professor, e ele estava falando, na verdade, o assunto era sobre a questão econômica, né, que nós passamos ligado à inteligência artificial. E me chamou a atenção porque ele coloca que a questão da mudança climática é muito mais séria para a humanidade hoje do que os impactos da IA. Então, a gente fica sempre muito preocupado com aquilo que a inteligência artificial pode causar com relação a desemprego, a consumo também, né, aos recursos naturais, mas ele diz, olha, a mudança climática, ela já está acontecendo. A IA ainda é uma prospecção, né? Uma projeção para o futuro, o que ela pode acontecer. Mas isso já está acontecendo, a mudança climática, que é decorrente do nosso consumo, uma boa parcela dela, né? Então, ele disse o seguinte, que o bilhão de habitantes que está no topo da pirâmide de consumo, né, aqueles mais ricos, responde por metade das emissões globais de CO2. Os 3,5 bilhões que estão na classe média da pirâmide de consumo do mundo respondem por 45% das emissões globais. E que os 3,5 bilhões que estão na base da pirâmide, metade dos quais não tem nem acesso à eletricidade, ou seja, eles não têm nem o necessário, eles respondem por apenas 5%. Então, para a gente ver como que o consumo impacta realmente no planeta, né? E como que esse consumo supérfluo, porque esses que estão no topo da pirâmide, a chance deles estarem com muito mais supérfluo é muito maior, né? Então, o consumo afetando as emissões globais, as mudanças climáticas, pelo nosso desenfreado consumismo. E a gente, né, provavelmente estaria nos 3,5 bilhões da classe média da pirâmide, também a gente deve ter aí muita gordura para queimar.
E todos desejam subir nessa pirâmide, lógico, né? A gente está nessa sociedade de consumo, e ele diz que a gente vai precisar mudar essa estrutura da economia de mercado para que a gente dê o devido valor ali ao peso desses impactos ambientais nas nossas escolhas, tanto como consumidores como produtores. E que então vai precisar, em algum momento próximo, a gente vai ter que fazer essa reforma profunda do próprio sistema econômico, da economia de mercado, porque a gente se baseia numa configuração que não pensa no impacto, né? A gente sempre acha que a própria inteligência artificial vai conseguir reverter isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Ah, mas nós somos pequenos, né? Cada um, será que a gente vai afetar tanto assim o planeta se a gente mudar a nossa forma de consumir? A gente vai. É claro que o impacto grande realmente vão ser através de políticas públicas. Políticas públicas a gente vai mudar através do nosso voto, né? Quando a gente vai votar. Mas a gente já pode começar a fazer essa mudança, né? A gente já pode começar a mudar a nossa mentalidade, tanto para que a gente pense na hora que a gente vai votar, como nas nossas escolhas do dia a dia, que acabam influenciando os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, né? E a gente está fazendo a nossa parte. Então, cada um pensando naquilo que consome em abuso, em excesso, a gente pode melhorar a nossa vida, sim. Bem, o consumo com relação à alimentação e evolução da consciência, lá na questão 723. Para quem não lembra, a questão 723 é aquela em que Kardec pergunta se a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza. E a resposta dos espíritos é que, dada a constituição física do ser humano, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Quer dizer, ele diz que a lei de conservação prescreve como um dever para que a gente mantenha nossas forças e a nossa saúde, que a gente a gente teria que se alimentar da carne animal, né? Só que a gente hoje tem um novo cenário. Na época de Kardec, a alimentação animal ela era considerada realmente necessária ao estágio evolutivo da humanidade. Mas a gente avançou na ciência, nutrição, tanto em relação à nossa composição, né, física, do que o nosso corpo precisa, quanto dos alimentos, o que que tem em cada alimento, da onde a gente pode extrair aquilo que a gente precisa para a gente realmente se nutrir. Então, a gente já chegou, a ciência já comprovou que a gente pode viver com plena saúde sem alimentos de origem animal. Então, a gente teve uma expansão da nossa consciência, do nosso conhecimento, a gente também tem essa percepção que a gente, primeiro que na época de Kardec, esse sofrimento animal, é claro que ele existia, mas era numa escala muito menor, né? Hoje é muito maior a quantidade, né, de animais que morrem para a gente, para alimentar, a forma como eles vivem. Então, a gente tem uma percepção maior, inclusive da questão da senciência animal e dos impactos que a pecuária causa. Então, a gente tem essa consciência expandida, então hoje a gente pode também começar a fazer novas escolhas alimentares como expressão de evolução moral e de compaixão. Então, a gente tem, né, essa reflexão espírita atualizada de que a evolução moral ela leva a uma diminuição da violência também, violência no nosso prato, violência na forma da gente pensar a sociedade, né? Então, a doutrina ela aponta para essa redução do sofrimento animal como um sinal de avanço moral. E esse princípio se relaciona também com as nossas escolhas alimentares. Que a gente pode fazer na prática? Lá no início eu falei, né, que a gente está dentro de uma cultura de anos com esse tipo de alimentação. É claro que é muito mais fácil a gente ter aquele prato que é composto da proteína animal, porque a gente está acostumado, porque a gente sabe que aquilo ali, a dieta que a gente utiliza, ela já está quase que no nosso raciocínio, ela está ali mecânica e a gente acaba reproduzindo aquilo. Então, mudar isso
Exige esforço, sim, é claro, né? Então, mas como é que a gente pode começar? Reduzir o consumo de carne, pensando nessa questão da compaixão, da diminuição da violência, escolher, lembrar que essas escolhas alimentares, elas são também escolhas espirituais, e é claro que sem imposição, sem radicalismo, mas com a consciência crescente. Às vezes eu fico pensando assim, eu acabo achando um jeito de falar sobre essa questão, já que eu não consumo proteína animal. Mas tá dentro das perguntas destinadas para mim. E o que eu gosto de deixar claro aqui é que a gente tem várias formas da gente identificar o nosso abuso, o nosso consumo excessivo, e que a gente o estágio que a gente está são de escolhas mesmo. Então, algumas coisas a gente não vai conseguir melhorar, outras a gente vai conseguir melhorar, e algumas a gente vai conseguir esse caminho para a perfeição, né? Então, ninguém precisa mudar de uma hora para outra. Isso é um processo de consciência, mas a gente pode começar realmente a reduzir, a gente pode começar realmente a pensar nisso como algo muito maior do que simplesmente tirar a carne do prato, né? Como algo pensando nessa questão da violência, pensando na questão do consumo. Então, a proposta não é de julgamento, mas é de reflexão. Cada espírito caminha no seu ritmo. A gente ainda é cheio de imperfeições. O que a gente está buscando aqui é um caminho para a gente reduzir, de alguma forma, alguma dessas imperfeições. O convite é para que, então, a nossa consciência guie cada escolha, inclusive na mesa. Bem, aí a gente passa para para as questões que vão falar sobre as provações voluntárias e as mortificações, que também está lá no capítulo da Lei de Conservação, é a continuidade das questões do Livro dos Espíritos, né? Porque a gente sabe que a Lei de Conservação obriga o homem a prover as suas necessidades, sem força, sem saúde, a gente não consegue trabalhar, então a gente precisa pensar na nossa conservação, no nosso bem-estar. E aí Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, olha a profundidade dessa resposta, né? Proíbe o abuso, o bem-estar é natural e a gente não deve conseguir o nosso bem-estar à custa de ninguém e nem que isso diminua nossas forças, nem nossas forças físicas, nem morais. E a gente muitas vezes faz isso, né, quando a gente se alimenta demais de qualquer coisa que seja, se alimenta de forma errada, bebe de forma errada, se automedica, tem preguiça e não quer fazer nenhuma atividade física, não pensa no outro, não é? Então a gente mesmo se diminui essas forças, achando que a gente está procurando bem-estar, porque a gente não para refletir. Então, o bem-estar verdadeiro a gente sabe que não está na matéria, a felicidade duradoura tem fonte diferente dessa do material, então a gente sabe que onde que está essa felicidade, onde que a gente vai buscar? Na paz de consciência, a gente viver alinhado com os nossos próprios valores, com o bem que a gente faz, com esse equilíbrio interior, harmonia entre pensamentos, sentimentos e ações, sem culpas, porque a gente não está conseguindo dar conta de todas as coisas, todos os caminhos que a gente tem, né? Tudo que a gente consome e que a gente vai, a partir de agora, repensar, a gente também não vai conseguir viver nesse limite do necessário de uma hora para outra. E são coisas que a gente vai experimentando sem culpas, mas com equilíbrio, com harmonia, com tranquilidade. A prática do bem, encontrar alegria genuína no serviço ao próximo, isso acho que todos nós sabemos, às vezes a gente se resiste nessa prática do bem, a sair do nosso conforto, a gente acha que a gente está no conforto, no bem-estar para ajudar alguém, e quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente tem um bem-estar muito maior. E ter uma vida com propósito, saber que a gente está aqui e que a gente está caminhando numa direção de evolução, de felicidade, encontrar esse propósito na vida.
o que que realmente nos faz bem, né? Consumir mais, aquela satisfação imediata, novidade constante, o status social, o preenchimento do vazio. Mas o que a experiência mostra é que a gente tem uma satisfação breve, seguida de novo vazio, de novo desejo, que a gente não consegue nunca terminar isso, é um ciclo que não se fecha, sempre a gente está querendo mais. E a gente deixa de viver o presente, a gente está sempre pensando no futuro, como que a gente vai conseguir aquilo e deixa de viver o presente. Ou a gente quer viver melhor, né? E a proposta espírita é essa, da gente ter relações genuínas, crescimento interior, serviço ao próximo, paz na nossa consciência, satisfação duradoura, sentido de vida, alegria que não depende de posses. A gente tem os relatos das pessoas que são mais tranquilas, que são mais felizes, é dessa satisfação que não depende de posses. A felicidade real cresce quando a gente compartilha, não quando a gente acumula. Então, isso é bacana, né? A gente já viu que a gente precisa do necessário, que procurar o nosso bem-estar é absolutamente normal, é bom isso estimula a gente ao trabalho, a pensar nos outros, mas que a gente tem que pensar sempre nisso, em compartilhar e não em acumular. É, as privações voluntárias, então, né? O Livro dos Espíritos, depois da questão 718 a 727, vai falar sobre essas privações voluntárias, mas de uma outra perspectiva. Então, o que que vai dizer? Vai dizer que não tem valor quando a gente se priva de alguma coisa, quando é um sofrimento inútil, quando são mortificações exageradas que não elevam o espírito, que a gente se priva por privar, sem propósito moral, isso não contribui para a evolução. Então, às vezes, é até para a gente chamar atenção, né? Não, eu vou ficar aqui no simplesinho, no quietinho, não vou fazer nada, porque eu não preciso de nada. Qual é o propósito realmente dessa sua privação, né? E o que que realmente importa? Quando a gente renuncia ao excesso para o bem, com consciência, com liberdade, com amor. A privação que liberta é aquela que é escolhida com sabedoria. Então, a gente saber por que que a gente está se privando de alguma coisa, né? E não se privar simplesmente porque está lá no Livro dos Espíritos que a gente não deve ter estimular o supérfluo, né? Então, a verdadeira privação voluntária, ela não pode ser vista como punição, não é para a gente se punir, para colocar um castigo. Pelo contrário, ela é libertação, é a gente se libertar daquele excesso, do abuso, do apego material, então, e escolher o essencial e descobrir que o essencial é suficiente. Então, quais seriam exemplos de privações saudáveis, né? Não é a gente se empobrecer, mas a gente enriquecer a nossa vida com aquilo que realmente importa. Então, a gente evitar o desperdício, usar o que a gente tem com consciência, com gratidão, valorizando aquele momento, sem jogar fora o que ainda serve. Controlar impulso, a gente discernir, entre o que a gente quer e o que a gente realmente precisa. Será que eu preciso daquilo mesmo? Eu posso me privar disso, eu não preciso comprar isso, eu posso dar outro destino ao meu impulso, ao meu dinheiro. Simplificar a vida, né? Menos é mais. Quando a gente tem menos coisas, a gente tem mais espaço físico, mental, espiritual. Então, não é só espaço físico, né? Para roupa, para sapato, mas é espaço mental também, para a gente se preocupar com outras coisas, para a gente não se preocupar só em manter aquilo que a gente tem ou em adquirir mais. Então, a gente pensar realmente o que que importa. Compartilhar recursos, transformar o excesso em auxílio ao próximo. Essa é a mais bela forma de privação voluntária. E isso, de forma nenhuma, é perda, isso é liberdade. Então, ações práticas para um consumo consciente, o que a gente pode fazer no dia a dia? Então, porque é difícil, a gente está acostumado com um padrão de vida, ou a gente está vendo ali na internet aquilo que está todo mundo usando, que está, né, é um must-have, tem que ter. Então, a gente realmente precisa daquilo? É uma pergunta simples que a gente pode mudar a nossa decisão. E a gente ter essa regrinha, né? Não vou comprar por impulso, eu vou esperar, eu vou ver, eu tô o dia inteiro lá consumindo internet, consumindo rede social.
vou dar uma pausa, vou procurar ler um livro, vou procurar conversar com alguém, né? E avaliar o custo disso que a gente quer consumir. Não apenas o preço em dinheiro, mas o tempo que eu estou gastando, a energia, o espaço que isso está ocupando na minha vida. Simplificar, né, a gente clarear, criar espaço para o que realmente importa e tem valor na vida. Então, a gente doar o que a gente não usa, o que está parado em casa. Tem algumas pessoas que fazem regras, né? Eu só compro alguma coisa, toda vez que eu compro alguma coisa, eu dou alguma coisa que está no meu armário, que está na minha casa, né? Toda vez que eu for consumir informação, eu também vou doar essa informação, eu vou fazer uma conversa, uma palestra, eu vou me prontificar a ler para uma pessoa que não enxerga, né? Então, tem várias atividades que a gente pode fazer. Evitar o acúmulo, antes de adquirir algo novo, a gente perguntar se a gente vai abrir mão de alguma coisa para dar espaço àquilo, e priorizar aquilo que tem qualidade, que dura, que tem significado, que realmente serve ao nosso propósito de vida. E isso pode ser desde até um copinho plástico, né, que a gente no SEASA não usa mais, mas a gente em outras oportunidades a gente vai ter, né, então levar o seu copinho, em vez da gente pegar aquele copinho que a gente ou a sacolinha plástica do mercado, né, levar a sacola que a gente tem em casa, do que aquela sacolinha que a gente vai usar 2 minutos e depois vai virar lixo. Então a gente tem várias atitudes práticas e simples que a gente pode, fazer. A questão da alimentação consciente, né, que a mesa também é um espaço espiritual, a gente escolhe o que a gente vai comer, isso reflete, isso é exemplo, reflete os nossos valores, a nossa consciência. Então, já falei, reduzir o consumo de produtos de origem animal, né, isso beneficia o planeta, a nossa saúde também, tem diversos estudos, principalmente com relação à carne vermelha, evitar desperdício de alimentos. Então, às vezes, a gente, nesse impulso, né, a gente tem que ter quantidade de alimentos em casa, variedade de alimentos, e muitas vezes aquilo acaba estragando. Então, a gente aproveitar integralmente, procurar receitas que a gente faça com a casca dos alimentos, que muitas vezes é rica, né, de nutrientes. Preferir alimentos naturais, a questão também super falada dos ultraprocessados, que a gente já sabe que fazem mal, eles são comparáveis ao cigarro, né, em termos de prejuízo à saúde. Então a gente, se preocupar em se alimentar melhor também. Ações práticas de sustentabilidade também, porque como a gente viu, isso impacta no nosso planeta, né, e cuidar do planeta é uma responsabilidade espírita. A gente é administrador temporário, a gente possivelmente vai voltar para cá, então a gente quer deixar o mundo melhor, então reduzir plástico, reutilizar o que for possível, consumir de empresas responsáveis. Então a gente é chato muitas vezes, mas a gente tem que ler lá o rótulo, procurar saber como é que aquela empresa que a gente está comprando, se ela se preocupa com a ecologia, se preocupa com o trabalhador. Isso faz parte da nossa consciência e das nossas escolhas, até políticas, né? Como é que a gente vai se portar no mundo e o que que a gente quer do mundo. Reduzir pegada de carbono, procurar transporte consciente, procurar consumir, de pequenos produtores, isso é importante. Cada escolha de consumo é um voto pelo tipo de mundo que a gente quer construir. Consumir com consciência é um ato espiritual também. Então, o que que a gente pode substituir o consumo por experiências? Como eu falei, né, em vez da gente estar tão preocupado com o consumo, a gente se preocupar no tempo que a gente passa com a família, estabelecer conexões, laços, memórias, estudar, investir nesse crescimento intelectual e espiritual. Tem tanto estudo disponível que de graça, né, de todas as fontes, tanto espíritas como de outras coisas, cursos que a gente pode fazer. E isso ninguém vai tirar da gente. Cultivar a nossa espiritualidade, eh, assistir palestras, fazer preces pelos outros, participar de trabalhos, de auxílio ao próximo, serviço ao próximo, né, que é a experiência mais enriquecedora que a gente pode ter. E ações práticas, histórias que nos ensinam. Então eu trouxe aqui algumas historinhas que a gente com certeza elas fazem parte do nosso dia a dia, que a gente leva talvez a gente fixe melhor essas questões todas do consumo, né. Então,
uma situação hipotética, uma médica jovem, bem-sucedida, que relata uma situação com angústia. Ela tem muitos plantões, não descansa, renda alta, alto consumo que ela conseguiu através do seu estudo, do seu trabalho, ela tem um padrão de vida crescente. E ela diz que ela não consegue parar de trabalhar porque ela precisa manter o padrão que criou, né? A história, isso em outras empresas, do burnout, da ansiedade, do excesso de trabalho, que a gente começa a se, claro que muitas vezes a gente não tem como sair daquela situação, né? A gente está empregado, então a gente vai ter que corresponder ali de alguma forma, mas a gente observar se isso realmente não é algo que a gente está fomentando, esse padrão de vida que a gente quer. Então, a gente não é dono dessas coisas, mas as coisas é que são donas da gente, né? O apego que a gente estabelece com essa crescente é só pensando em trabalhar e em acumular. A pessoa compra um celular novo, uma segunda situação. O antigo funciona perfeitamente, mas já saiu um modelo mais recente e a propaganda diz: você merece o melhor. E a gente olha lá, rola o dedinho lá na internet, nas redes sociais, e a gente acha que a gente precisa de um novo celular. Isso é uma necessidade ou isso é um desejo? Ao comprar, a gente acaba trabalhando mais para pagar, fica ansiosa para manter o padrão, fica com medo de ser assaltado porque o modelo é novo. Então a gente vai entrando num ciclo de prisão, de angústia, de infelicidade, não é verdade? Uma pessoa jovem passa horas vendo influenciadores de viagens, roupas, e nem precisa nem ser jovem, né? Pode ser de qualquer idade aí. Viagens, roupas, beleza, estilo de vida. E aí a gente começa a sentir o quê? Que a nossa vida, nossa, é uma chatice, né? Perto daquilo, tudo aquilo ali que a outra tem, que a outra vive, vivencia, que a gente não é feliz, que todos são felizes, menos nós, principalmente isso para pessoas mais jovens, né? E que a gente precisa daquilo que a gente está vendo. Isso vai gerando ansiedade, baixa estima, compulsão por consumo. Então, a gente tem esse consumo emocional e esse consumo coletivo, né? Esse emocional de que a gente vai acumulando, trocando toda hora de coisas e procurando, nunca nada nos satisfaz, e coletivo, quando a coletividade toda te coloca realmente naquela situação de que você te impulsionando para o consumo. Então, a gente precisa parar e olhar para o outro, né? Compartilhar com quem a gente precisa, ajudar quem está em dificuldade, transformar o excesso em auxílio genuíno, né? Pegar essa energia que a gente tem para o consumo e compartilhar as experiências. Se preocupar com o outro é o antídoto espiritual para o consumismo, onde um acumula, o outro carece. Redistribuir é um ato de justiça e de amor. E para a gente concluir, a gente lembra que o Espiritismo não nos pede que a gente abandone o mundo. Nós somos cidadãos do mundo, da nossa época, da época que a gente vive, com direito a todos os avanços. Hoje a gente precisa, o celular, ele é uma necessidade, estar conectado é uma necessidade, ter essa abundância de informações tem o lado bom. A gente deve usufruir disso, mas a gente tem que lembrar sempre que o verdadeiro bem-estar não está na matéria, está na paz da consciência, no equilíbrio interior, na vida com propósito, na prática do bem, que o essencial sustenta, o supérfluo em excesso aprisiona, o equilíbrio liberta, né? Então a gente é muito mais livre quando a gente tem uma vida mais simples. A gente está acumulando coisas ou estamos construindo o espírito? Nós somos espíritos imortais, né? Então, essa posse não vai definir a nossa essência ou o nosso valor. Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que engrandece, que satisfaz o nosso espírito. Então, a doutrina espírita nos convida que a gente seja livre, que a gente consuma o essencial, o que seja para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, sem abuso, que a gente viva com propósito, e que esse propósito seja um propósito grande, né, e não de consumir, de comprar, sirva com amor. Isso é o que o Espiritismo realmente precisa para que a gente possa evoluir e ser feliz. Então, que a gente possa sair daqui hoje com essas reflexões,
mais conscientes, mais simples, mais livres e que, acima de tudo, a gente esteja mais próximo da nossa verdadeira felicidade e dessa felicidade com todos, né? Construindo e contribuindo para essa felicidade com todos. Obrigado, Paula, pelo estudo, pelas reflexões. É bom para a gente pensar mesmo, né? O que que a gente realmente precisa para a nossa vida. Bom, eu primeiro, antes de passar para a nossa prece final, queria pedir para que, caso haja algum médium passista em nossa reunião, que durante a oração, a prece, ele se coloque em posição para que possa dar esse passe aí virtual em todos nós e naqueles que necessitam também, tá bom? Então, aqueles que estiverem aqui presentes, que possam se colocar à disposição da espiritualidade. E eu vou pedir a Paula que faça a nossa prece final. Você fecha aí? Fecho. Bem, vamos então, nesse ambiente de equilíbrio, de paz, de muita amorosidade entre todos nós, nas nossas mentes, nos nossos corações. Vamos nos manter com esse pensamento elevado, agradecer a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade que nos envolve com tanto carinho, com tanto conhecimento, nos preparando cada vez mais para o mundo que a gente vive. Agradecer por estarmos aqui, pedirmos que todos nós possamos a cada dia estarmos mais conscientes do nosso papel, do nosso propósito, que possamos, de fato, aproveitar dessa modernidade permitida por Deus nos nossos dias, nos auxiliando em termos de saúde física, mental, espiritual, de forma que possamos compreender o que de fato alimenta o nosso espírito, a nossa alma, o que nos fortalece e o que ajuda o nosso planeta. Que a paz de Jesus possa envolver-nos a todos, que possamos ter uma excelente semana e que todos aqueles que estiverem em nossos pensamentos nesse momento possam receber essas bênçãos de paz, de amor e de equilíbrio. Que a sua paz, mestre querido, permaneça sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, damos por encerrado o estudo da tarde de hoje e uma excelente semana a todos e todas. Obrigada, beijo, pessoal. Beijo, Beijo, tchau, tchau, tchau. tchau. Senhor, tá bem. Beijo, Boa gente. noite. Beijo, Fica a tchau, paz do Tchau, Senhor. tchau. tchau.